Olá, graça e paz. Como é bom estudar o Sermão da Montanha com você. Para mim tem sido, nossa, um tempo maravilhoso na presença de Deus. Tantas verdades, tanta mudança já começou a acontecer em mim. Eu espero que tenha um grande efeito, um peso de glória na sua vida também. Eu vou ler Mateus 5, verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, daí o Sermão do Monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo. Então ali Jesus subiu a esse monte. Ao se assentar, ele começou a ensinar. Nosso mestre ensinando as verdades do reino para mim e para você. E ali existem dois grupos de pessoas. Existia a multidão, que eram os seguidores de Jesus, e tinha os discípulos, aqueles que andavam de perto com Jesus. E eu quero trazer aqui para você umas características da multidão, dos seguidores, e umas características dos discípulos. E eu queria que, de um modo bem honesto, que você fosse bem honesto com você mesmo, você se perguntasse em qual categoria você se encontra. Quero começar com a multidão. A multidão tinha muitas necessidades. Necessidades de cura de enfermidades, necessidades de fome, sede. A multidão eram pessoas de todo tipo, que ouviam falar que Jesus estava em certo lugar, estava ali ou estava lá, e iam atrás de Jesus. O interesse da multidão estava apenas em receber algo. Preste atenção nisso. Os seguidores de Jesus, as pessoas que caminhavam, né, onde Jesus estava, Jesus aparecia aqui, elas apareciam, elas saíam daqui para ali, elas tinham um interesse, que era receber algo. Elas estavam ali para serem tocadas, para terem suas enfermidades arrancadas, para terem seus pesos, seus tormentos, né? Muitas pessoas endemoniadas ali que apareciam, tormentadas de espíritos malignos, e elas queriam ser libertas. E, às vezes, elas estavam ali porque ouviram que Jesus multiplica pão, né? Peixe, estavam ali para serem alimentadas também. Então eu entendo que a multidão, os seguidores de Jesus, que vão aonde Jesus está, vão daqui para ali, elas têm uma característica muito instável. Elas lembram que Jesus existe, talvez nos momentos apenas que elas precisem de um milagre. Então as pessoas iam vivendo a vida delas, as pessoas da multidão, de repente acontecia algo muito terrível na vida delas, e aí elas precisavam de um milagre. E aí elas tinham que encontrar Jesus. E elas ficavam seguindo Jesus daqui para ali, para que pudessem receber um milagre. Quando o milagre era recebido, muitos deles, né, a Bíblia diz em várias ocasiões, que muitas pessoas viravam as costas e iam embora, não agradeciam, nem agradeciam. Elas pegavam o milagre, se elas estavam com dor, a dor saía, elas, ai, que bom, vou voltar para minha vida, vou voltar para o meu trabalho. E às vezes nem agradeciam ao mestre. A multidão tem em primeiro lugar ela mesma. As minhas necessidades, o que eu preciso, o meu tempo, não tenho tempo, não quero, eu não posso. O relógio delas gira em torno delas mesmas. A multidão, ela acompanha Jesus de longe. Às vezes ela se assentava para ouvir os ensinos do mestre. Mas era de vez em quando. Então, existem pessoas que até falam que aceitaram Jesus. Mas essas pessoas, elas caminham de longe. Elas procuram apenas quando precisam de alguma coisa. De algum milagre, de alguma graça de Deus, de que alguma coisa mude na vida dela ou de que alguma pessoa mude. Aí ela começa a se aproximar de Deus. Elas até se emocionam, choram, abrem o coração. Mas exatamente o único objetivo disso tudo é que aquele problema seja solucionado. Quando aquele problema é solucionado, geralmente a multidão nem obrigado às vezes fala. E quando fala obrigado, agradece, vira as suas costas e segue o seu caminho novamente. O objetivo da multidão não é encontrar Jesus, o relacionamento, a pessoa de Jesus, mas é encontrar o milagre de Jesus, o livramento de Jesus. Prestou atenção? Os seguidores, eles têm nome de que conhecem a Jesus. Talvez foram até batizados, não é? Pelo João Batista. Mas, na realidade, o reino que eles vivem não é o de Deus, mas é o de si mesmo. Eles se importam somente com a sua saúde própria, em conseguir o seu dinheiro para a sua sobrevivência e, quando eles precisam, eles sabem que Jesus é aquele que faz os milagres. Então a multidão ela nem nega Jesus, não vou nem tão longe assim, mas ela sabe onde encontrar Jesus quando ela precisa. É duro, né? Você ouvir todos esses detalhes, e aí a minha oração só é: Deus, eu não quero ser como a multidão. Eu não quero ser como a multidão. E você se encaixou em alguma dessas?
Em todas dessas, eu quero que você pense sobre isso. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Os discípulos estavam ali caminhando com Jesus, todos os dias. O único momento que eles se afastavam de Jesus é quando Jesus subia aos lugares altos ou se afastava para poder orar. Nesses momentos, Jesus estava com o Pai apenas. Mas fora isso, os discípulos estavam ali com ele o tempo inteiro. Eles viam de perto todos os milagres e recebiam milagres também de Jesus. Eles eram os primeiros a se assentar próximo a Jesus para ouvir os seus ensinamentos, bem de perto. O coração dos discípulos não estava apenas em receber um milagre e ir embora, ou apenas de bater o ponto no domingo, né, nesses ensinos de Jesus e voltarem para a vida deles, mas eles estavam comprometidos em caminhar de perto com Jesus todos os dias. Ser discípulo é andar perto. Ser discípulo não é apenas querer o milagre, mas é querer o mestre do milagre. É querer ver ele operando. É querer sentir a sua presença, ouvir a sua voz. Os discípulos caminhavam e eles ouviam a voz do mestre. Jesus até certa vez disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabem quem eu sou. Os discípulos tinham que ouvir as instruções de Jesus. Tinham que ajustar o caminho. Certa vez, Pedro chegou para Jesus e se lançou diante dele, cheio de amores para Jesus. Jesus chegou e teve que repreender porque o que ele estava fazendo, tadinho, não era algo que ele queria fazer, mas ele estava sendo impulsionado, enganado ali por Satanás. E Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Ele falou com Satanás que estava tomando conta ali da mente de Pedro. Uau! E aí Pedro assustou assim. Ele viu que Jesus estava querendo que Pedro entendesse de que às vezes o diabo vai tentar jogar coisas na nossa mente e somente o nosso mestre pode corrigir essas coisas em nós. A multidão nunca passou por isso, mas o discípulo Pedro, que andava com Jesus, ele passou por essa experiência. Uau! Eles viam os momentos de angústia de Jesus, como eles viam também os momentos de alegria de Jesus. Quando Jesus entrou na cidade, foi recebido em glória, no momento que Jesus foi preso e os discípulos se afastaram e correram de medo. Os discípulos viram tudo, participaram de tudo. Isso me dá a saber de que eles tinham o cheiro de Jesus, eles caminhavam com o Mestre. E por mais que eles tinham muitas fraquezas ainda, porque não tinham recebido o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus não tinha ainda sido derramado sobre eles, para que eles se levantassem com poder e autoridade, né? Jesus soprou sobre os Espíritos, sobre os discípulos, recebam o Espírito Santo de Deus. Mas em toda a caminhada dos discípulos, eles estavam indo debaixo da palavra de Jesus, orar pelas pessoas, experimentar milagres. Tudo de perto, crescendo em fé, sendo repreendidos, sendo consertados, tendo as frestas aparadas. Isso é ser um discípulo. O milagre fazia parte do caminho. Mas o que o coração deles queriam é estar com Jesus e ser como ele. E você? Você é um discípulo? Ou você faz parte apenas da multidão dos seguidores de longe de Jesus? Pense nisso. Se a sua resposta é que você é apenas um seguidor ou uma multidão, sempre há tempo de se aproximar do Mestre. Aí na sua casa mesmo, se você tem uma Bíblia, você pode começar a ler o Novo Testamento. Comece no livro de João, ou você pode começar em Mateus. E ali você vai começar a conhecer a vida de Jesus. E você vai caminhar com ele aí na sua casa, com a ajuda do Espírito Santo. Você vai convidar ele para entrar na sua vida. Falar, Jesus, eu quero que você entre na minha vida, na minha casa. Mude tudo. Eu recebo o Espírito Santo de Deus agora, que o Espírito Santo é o nosso professor, o nosso guia. E comece essa caminhada de perto com Jesus. Se interesse por quem ele é, pelo coração dele, por tudo que ele tem para você. E se você sentiu que nesse ensino que eu compartilhei com você, você se viu como discípulo, que lindo. E eu te convido a aprofundar ainda mais essa caminhada com Jesus. Às vezes você já experimentou caminhar com ele, lendo a Bíblia, orando todos os dias. Isso é parte do andar com Jesus. Mas Jesus também quer que você aprenda o outro lado do ministério de Jesus, que é os sinais e maravilhas. E o que é isso? É orar pelas pessoas, sentir a dor, a compaixão por aquele que está sofrendo. É você ir em autoridade e expulsar demônios. Se você ainda não viveu essa parte de ser discípulo, peça a Deus oportunidades para que você tenha esses encontros com ele. E você vai ver, ele vai trazer as pessoas certas na hora certa. Até em lugares, às vezes, que você nem vai entender. Em mercados, em lojas, ele vai colocar situações onde você vai poder experimentar o ser discípulo num todo. O ser discípulo é deitar no peito de Jesus e ouvir o coração dele bater. É ouvir o som da voz de Jesus. É saber e conhecer os milagres que ele fez através da Bíblia, mas também é viver esses milagres na vida de outras pessoas. E Jesus te deu autoridade para mim e para você. Se você é discípulo, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Comece a expandir esse poder lindo do Espírito Santo através de você e do nome de Jesus. Lembre-se, o nome de Jesus é uma arma poderosa que deve estar sempre na minha boca e na sua boca. O nome de Jesus destrói
as obras do diabo. Que eu e você possamos ser discípulos todos os dias. Se você ainda não é discípulo de Jesus, é apenas um na multidão, e você quer receber Jesus, e se você quiser fazer essa oração de convidando Jesus, Jesus, entra no meu coração, repete comigo, entra no meu coração. Eu te recebo, eu quero que você seja o meu rei, o meu Deus, e eu quero ser o seu filho. Me recebe, eu sei que Jesus morreu por mim, limpar os meus pecados, e o sangue de Jesus me purifica agora, e eu sou uma nova criação em Jesus. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo no meu espírito. E eu recebo o Espírito Santo de Deus agora, que me dá poder para ser testemunha aonde quer que eu vá. Anote aqui embaixo, deixa aqui o seu testemunho. Eu adoraria saber que você fez essa oração convidando Jesus. Gostaria muito de poder orar com você. Te vejo na próxima aula.